5 erros que com certeza pioram a sua enxaqueca. Então fica ligadinho nesse vídeo que você vai aprender isso agora. Olá, meu nome é Rafael Galvão, sou fisioterapeuta há mais de 10 anos trabalhando com dor. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 erros que com certeza você não sabe que podem estar piorando as suas cefaleias, ou melhor, a sua enxaqueca da vida. Então não perde que são dicas valiosas. Antes de começar falando desses 5 erros, eu já quero te pedir, já se inscreve no nosso canal se não é inscrito, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e com certeza toda semana aqui vai ter uma dica nova que vai melhorar a sua qualidade de vida sem dúvida nenhuma. Basicamente hoje nós temos 200 tipos de dores de cabeça. O termo cefaleia só faz descrever a palavra dor de cabeça. Então cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa. E dentro dessas cefaleias nós temos a enxaqueca. Hoje basicamente como realmente uma das principais causas de limitação funcional importante. Primeiro que o seu cérebro vai deixar de trabalhar da melhor forma possível. Então você vai ter alterações visuais, auditivas, o próprio falar vai estar com dificuldade, a concentração vai estar perdida, e isso automaticamente tornando você improdutivo dentro do seu ambiente de trabalho, seja em qualquer lugar. A gente sabe também que as cefaleias hoje, elas são tratadas às vezes de uma forma muito errada. E isso aí faz com que o paciente, às vezes, depois de 5, 6, até 8 anos mais tarde, tenha um diagnóstico preciso de realmente de uma enxaqueca, seja uma enxaqueca aguda ou crônica. Às vezes tem diagnósticos confundindo com outras patologias, que dentro desses 5 erros você vai entender também como que isso é comum. E eu vou te provar isso através de artigo científico, que é melhor ainda. Então, sem mais enrolação, vamos lá falar desses 5 erros que com certeza vão mudar a sua vida. E olha só, os 2 últimos erros não saem desse vídeo. Eles vão virar uma chave que com certeza vão implementar informações importantes para a sua vida. Isso vai mudar com certeza a sua forma de enxergar a partir de agora a sua enxaqueca. Então vamos lá, o nosso primeiro erro e o mais comum, que a gente literalmente vê em consultórios, pacientes dizendo, é o quê? Tendo o analgésico como seu melhor amigo. Meus amigos, não é assim que funciona. O uso contínuo de analgésico vai desenvolver outro tipo de dor de cabeça. Olha só, você que já sofre com enxaqueca, ao tomar medicações com maior frequência, tentando mascarar, é aquela situação, você está só abafando ali o fogo, né? Você não está apagando o fogo, você está só diminuindo um pouco da fumaça naquela região. Então, o uso contínuo de medicação, seja ela dipirona, anti-inflamatórios, tá? Analgésicos comuns, anti-inflamatórios comuns, isso pode aumentar as suas crises de enxaqueca. Como é que funciona? Preste atenção, você teve uma crise, você vai lá e toma um analgésico, melhorou, legal. 15 dias depois, uma outra crise, toma analgésico novamente. Passados 15 dias, mais uma vez. Quando você tem uma quarta crise e vai tomar o analgésico, ele acaba não fazendo o mesmo efeito. E aí o que acontece? Automaticamente você vai ter que dobrar a quantidade de analgésico para tentar diminuir e mascarar aquele sintoma. Você não está tratando, você está diminuindo um sintoma. Muito bem, e com o passar você vai fazendo esse efeito rebote. Crise, analgésico. Crise, mais analgésico. Crise, mais analgésico ainda. E o tempo todo você mascarando o sistema. E isso faz com que automaticamente a sua cefaleia, ao invés de diminuir ou melhorar, ela vá cronificando com o passar do tempo. E aí sai de uma cefaleia aguda, com mais simples tratamento, para uma cefaleia crônica, onde você vai ter um tratamento aí muito mais duradouro, um processo muito mais complexo na região de tratamento. E uma coisa que é interessante, em relação à quantidade de comprimidos, antigamente falava de até 15 comprimidos por mês que poderia ser usado. Hoje, nos estudos atuais, apenas 8 comprimidos. Então você que faz uso de mais comprimidos do que a gente falou agora durante o mês, muito cuidado. Com certeza isso deve estar desencadeando as suas crises com maior frequência e intensidade. Erro número 2 é confundir a própria enxaqueca, tá, com o quê? Com algumas outras patologias, como eu falei lá no início. Principalmente quem? A sinusite. A sinusite é uma condição da inflamação dos seios da face. E o que acontece? Você tem um nervozinho chamado de trigêmeo, tá? Esse nervo trigêmeo ele tem 3 ramos, por isso nós chamamos de trigêmeos, que se forma dessa parte aqui, ó. Um vai para a região ocular, um para a região maxilar e outro para a região da mandíbula. Muito comum que nas crises de enxaqueca, esse nervo da parte mais oftálmica, né, que vem para a região supraglabelar, ou seja, nível aqui da sobrancelha, e para a região temporal. Então é muito comum aquelas cefaleias nessa região, né?
a dor literalmente de cabeça nessa região, a enxaqueca literalmente presente nessa regiãozinha aqui. Mas você pode também ter os ramos, tanto maxilar como mandibular, afetados. No caso da sinusite, você vai ter basicamente os mesmos sinais e sintomas. Tá? Os mesmos sintomas que a sinusite apresenta, você pode apresentar também numa crise de enxaqueca. Olha só que interessante. Então, às vezes, você está tratando uma sinusite, pensando que é sinusite, porém, é uma enxaqueca. E olha só quanto tempo você está perdendo tratando uma coisa e no final você tem um outro problema. Então, uma coisa interessante no diagnóstico, o médico perceber isso, para evitar que você se entupa de medicação desnecessária, trate uma coisa que não existe e automaticamente a persistência dos sintomas, levando você a uma cronificação muito mais complexa. Então, é importante a gente entender nesse sentido que algumas patologias podem simular também, literalmente, sinais e sintomas muito parecidos com a enxaqueca. Então, cabe ao profissional entender isso e fazer o diagnóstico com maior precisão, evitando que você seja o maior prejudicado nesse sentido, tá certo? O terceiro erro é um erro que basicamente tem a ver com o acessório. O uso de óculos escuros. O uso de óculos escuros é uma coisa interessante. Quando você tem uma crise de enxaqueca, você sabe muito bem do que eu estou falando, você que já passou por uma crise, que sofre com enxaqueca, todas as pessoas quando têm essa crise querem o quê? Um ambiente escuro. Eu quero luz perto de mim porque isso automaticamente gera uma sensibilidade na retina, gerando mais dor. É o que nós chamamos de fotofobia. Foto, luz, fobia, medo. Então, medo da luz, ausência, aversão à luz. Tá? Então, nesse sentido, quando você usa óculos escuros, aquele escuro realmente 100% que bloqueia totalmente a luz, você acaba gerando uma adaptação negativa para a sua retina. Ou seja, a sua última camada no olho, que é a retina, ela precisa de uma quantidade mínima de luz para gerar uma adaptação no ambiente que você está inserido. Por exemplo, quando você vai ao cinema, você entra numa sala escura, bastante escura, você não consegue ver a primeiro momento quase nada e de repente tem aqueles LEDzinho lá na escada para te auxiliar a subir, aquilo já gera um pouquinho mais de iluminação e de repente você consegue adaptar e já enxergar o ambiente. Quando você está lá, depois que terminou o filme, está só com a tela, apagou-se a luz, tudo, quando você abre as portas, sai da sala de cinema, e já é projetada nesse sentido, para você ter melhor conforto na hora de estar assistindo, abriu a porta, vê aquela claridade absurda. Algumas pessoas têm uma sensibilidade, pode ter dor naquele momento, depois a retina vai lá e se adapta. Então, toda vez que você usa literalmente ali um óculos, totalmente escuro, você diminui essa adaptação da retina ao menor estímulo de luz possível. Então, ou seja, você está gerando uma adaptação negativa. O óculos precisa sim deixar passar um pouco de luz e automaticamente essa luz gerar um estímulo na sua retina. O bloqueio da luz seria a luz azul, de fato, Aquela luz azul precisa ser bloqueada, que isso aí diminui basicamente os efeitos deletérios na retina. E também a gente tem um óculos ali para a questão de quem sofre com enxaqueca, que é muito comum. Então, o FL41 é um tipo de óculos usado para pessoas que sofrem com enxaqueca, que é justamente um óculos que ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear essa luz azul, que tanto vai irritar a questão da retina, melhorando sua capacidade de adaptação da mesma em relação aos ambientes que você frequenta. Então, muito cuidado com a questão do óculos. Mas isso automaticamente você tem que passar com o seu oftalmo junto com o seu neuro e aí automaticamente casar essas informações e ser receitado o seu óculos, tá bom? Que tal? Tá gostando dessas dicas? Prestou atenção em algumas coisas que são bem interessantes e com certeza vão mudar a sua vida? Se isso faz realmente sentido para você, já deixa nos nossos comentários. Olha, eu sofro com enxaqueca, olha, realmente eu não sabia desses erros. Olha, eu cometo esses erros e não sabia. Então já deixa no nosso comentário aí também. No quarto e quinto erro, não sai daqui, que esses dois últimos sim, vão mudar a sua vida e vão literalmente gerar uma sensação de liberdade em relação a uma coisinha que você nem imagina, que você pode usar e que de repente você tirou porque alguém falou naquele momento que você tinha que tirar. Então não sai daí agora. O quarto erro faz uma relação, principalmente, o uso de anticoncepcional e pessoas que têm cefaleia, ou melhor, enxaqueca com áurea. A áurea é basicamente aqueles pontos luminosos que aparecem, aquela mancha escura, pontos negros na questão da visão, tá? Isso é enxaqueca com áurea. Algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. Então, nesse sentido, as pessoas que fazem uso de anticoncepcional oral, tá? Estou falando oral, comprimido que você toma, e tem esse tipo de enxaqueca, elas têm maior predisposição a desenvolver AVC.
E quem seria, ou melhor, qual seria esse grupo que tem maior predisposição? Mulheres abaixo de 45 anos, né? Então aí vocês mulheres abaixo de 45 anos que usam anticoncepcional e tem enxaqueca com áurea, muito cuidado, porque basicamente a dosagem hormonal, os hormônios que estão presentes no anticoncepcional podem gerar alterações junto com a enxaqueca e você tem maior predisposição a desenvolver um AVC. Olha só que interessante isso e é uma dica extremamente valiosa, principalmente para você que já foi no seu ginecologista, está no seu obstetra e está lá literalmente conversando, né? E ninguém perguntou isso para você. Ah, você sofre com enxaqueca, né, com áurea e tudo mais? É importante você que sofre relatar isso para o seu médico, para a sua médica, seu acompanhante de saúde, porque isso vai te evitar problemas futuros, tá certo? Então é muito importante você falar esse tipo de informação para o seu médico para evitar danos maiores. Uma coisa é fato também, tá? Todo o processo ali de avaliação tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com o quê? Com a diabetes, com a hipertensão, né? Pessoas que são diabéticos, hipertensos, você já acende um alerta vermelho ali, já bota um asteriscozinho ali, dizendo assim, olha, esse paciente aqui é um grupo de risco, etc. Tem comorbidade que precisa ser levada em consideração, mas ninguém te preocupa lá com a questão da enxaqueca com áurea, por exemplo. Tá? E isso aí tem comprovação científica também. E eu vou deixar todos esses artigos que comprovam o que eu estou falando para vocês aqui na descrição do vídeo, tá certo? A nossa quinta e última dica faz uma relação direta com algo extremamente prazeroso. E você, mulher, que tem a sua TPM ali presente ainda, né? Você sabe muito bem do que eu vou falar agora, que é aquele desejo absurdo quando você está no período pré-menstrual de doce, não é isso? Então, o chocolate se torna seu aliado nesses momentos também. E na enxaqueca, é interessante que as pessoas que sofrem com enxaqueca geralmente pedem-se a ela o quê? Elimina o chocolate da sua vida, porque com certeza isso é causa das suas enxaquecas. E eu posso dizer que isso até agora não tem nenhuma comprovação científica. Muito pelo contrário. O chocolate ele tem uma relação direta com um desejo que é criado lá no seu hipotálamo, lá nos primeiros sintomas da sua enxaqueca. Que a enxaqueca em si, a dor, ela aparece no estágio ali de em si, lá para a terceira fase do estágio, que são 5. São 5 fases da sua enxaqueca. Então, na primeira e na segunda fase, você tem uma relação direta com uma partezinha do seu cérebro chamada de hipotálamo. O hipotálamo vai controlar o quê? Sede, a fome, o sono, apetite sexual e etc. Então, nesse momento que você está tendo essas fases pré-monitórias, que nós chamamos, que é a parte 1 de um processo de uma enxaqueca, aquela fase inicial, você vai estar muito mais sonolento, você vai ter maior desejo por doce, carboidratos de modo geral, né? Você vai estar ali basicamente com menos foco, menos concentração, mais fadigado. Então, isso já são alertas para você, dizendo assim, alguma coisa pode estar acontecendo. Então, começa já a pensar nisso. Sentiu isso algo diferente? Com certeza a enxaqueca quer começar a mostrar suas garrinhas nesse sentido. Então você vai lá, tem esse apetite, né, por a questão do doce, você come o seu chocolate. Daqui a algumas horas aparece a enxaqueca, aí você faz essa relação, ó, comi o chocolate, tive dor de cabeça, então é por causa do chocolate que eu tive a minha enxaqueca. Não é assim que funciona, tá? Vontade de comer o doce é uma relação ligada com o hipotálamo que controla essa saciedade. Então, uma vez ele perturbado, ele vai aumentar o sono, aumentar, como eu falei anteriormente, o desejo por doce e aumentar basicamente a sua sonolência, a sua concentração vai ficar realmente um pouco deprimida. Então isso tem uma relação direta com o descontrole dessa regiãozinha lá do hipotálamo, que nada tem a ver com o chocolate, tá? Muito pelo contrário, o chocolate acima de 60% é ricamente benéfico para a saúde. Isso já é provado cientificamente também pela parte nutricional. Então 60%, 70%, 100% cacau é uma fonte de energia a nível cerebral. Hoje nós sabemos que o açúcar em si é a primeira fonte, né, de energia para o nosso cérebro. Mas lógico, ninguém vai extrapolar aí comendo caixas e caixas de chocolate achando que você vai dar energia a mais para o seu cérebro. Não é aí que funciona. A gente sabe que basicamente você tem os componentes do chocolate, gordura hidrogenada, etc., gordura, manteiga, o cacau em si, que em excessos, né, pode gerar um aumento do peso, etc., contribuir, por exemplo, para a questão de fatores metabólicos importantes. Não é assim que funciona. Então, você comer uma barrinha uma vez ou outra, assim, sem peso na consciência, fica tranquilo.
que com certeza isso não tem uma relação de causa e efeito, né? Porque você comeu um chocolate e você teve enxaqueca. Não. Provavelmente você ia ter enxaqueca independentemente se você comeu chocolate ou não, tá? Então tá falando aqui no chocolate de uma forma literalmente amistosa, tranquilo. Ele não é e não será seu inimigo para você que sofre com enxaqueca. Então não precisa eliminar o chocolate da sua vida. Então é um errozinho que você pode estar tirando aí, né? É um erro basicamente que as pessoas fazem por conta de quê? De informações totalmente errôneas. E nosso trabalho aqui é trazer para você ciência de verdade, melhorando sem dúvida nenhuma a sua qualidade de vida, tá certo? Então você que chegou até aqui nesse vídeo, essas informações fizeram sentido para você? Eu quero que você literalmente já deixe o seu like, não esquece de compartilhar. Como eu falei, toda semana tem um vídeo novo que com certeza vai estar te enchendo de informações ricas que vão melhorar a sua qualidade de vida, que é isso que nos interessa aqui no canal. Então, desde já, meu muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.